Pessoal, mês passado a gente teve um tempo muito agradável e a gente falou muito sobre prioridades. E esse mês a gente está entrando com uma outra série. Não deu, o Beto não foi tão ágil dessa vez, cadê ele, né, Beto? Para fazer em madeira paternidade, mas ele está cortando as letras aí, vai dar tudo certo. Mas esse mês a gente está começando a nossa série paternidade, e é um tema também muito forte, um tema muito especial, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus, mais uma vez, porque Deus é um Pai de amor, Ele é um Pai maravilhoso. Então baixa a sua cabeça comigo, e eu quero começar orando com você, pedindo para que Deus abra os olhos do nosso entendimento, pedindo para que o Senhor nos faça compreender a sua palavra nessa noite. Feche os seus olhos e baixa a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, revela-nos, uma vez que estamos aqui para ouvir o Teu Santo Espírito, nós oramos que a unção e a revelação que escancara a nossa mente, que tira as escamas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, sejam liberados hoje, Senhor, para que a Tua igreja venha absorver 100% aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, e nós queremos, Senhor Jesus, já Te dar a honra e a glória, por tudo aquilo que será revelado da Tua parte, para a Tua igreja, no nome santo de Jesus, amém, amém. Quantos estão aqui hoje com o coração dizendo, puxa, seria muito bom conhecer mais um pouco de Deus? Eu tenho certeza que todos nós sabemos que é preciso conhecê-lo mais, e quanto mais a gente se aproxima desse Deus, mais nós o conhecemos. Quanto mais nós chegamos perto dele, mais ele se torna real para nós. Então eu quero que você saiba de uma coisa: o que vai ser falado hoje à noite tem a ver com o poder de Deus para liberar uma mensagem soberana acerca da sua vida, para que você se encontre com o seu lugar de origem, com o seu Pai. Esse tema paternidade é um tema essencial, principalmente na nação brasileira. Quando a gente falou sobre orfandade, nesse período das prioridades, uma das coisas que a gente vê é que existem muitos filhos em casa, mas eles são órfãos de pais vivos. A falta de referencial tem sido enorme. Nós temos muitos homens espalhados por aí, mas nós temos poucos pais. O apóstolo Paulo, inclusive, em uma das suas cartas, ele fala: nós temos muitos tutores, todavia nós não temos muitos pais. Isso é, ele diz, existem muitos mestres, existem muitos homens que podem dar exemplo, ensinar talvez um caminho, uma estratégia, mas ele está dizendo, todavia vocês não têm muitos pais. E essa palavra pai é o centro de toda a mensagem do Evangelho. Ela revela a vontade abundante de Deus para cada um de nós. A maioria das pessoas, quando ouve a palavra pai, tem ideias ou sentimentos diferentes. Por exemplo, se você fala com alguém que foi abusado por um ente querido ou por um pai, quando você fala a palavra pai, a pessoa começa a sentir arrepios e repulsa, parece que ela quer vomitar, porque um dia ela recebeu um toque ilícito do seu pai, e aquele toque gerou nela nojo, náusea, e ela não consegue se relacionar com Deus. Outras pessoas, quando ouvem a palavra pai e associam essa palavra a Deus, elas se sentem distantes, porque elas não conseguem chegar perto, porque a ideia que elas têm é que esse Deus é um Deus grosseiro, esse Deus é um Deus que manipula situações para nos controlar, e tudo isso são enganos, tudo isso são mentiras. Eu quero hoje, pela graça de Deus, conseguir quebrar alguns sofismas, isso é, enganos, que às vezes tem em nossas mentes. E que enganos são esses? O engano de que nós podemos viver bem sem o nosso pai,
o engano de que Ele não está preocupado conosco, o engano de que Ele está só procurando uma falha para nos destruir. Eu quero afirmar para você: Deus não está de mau humor, o seu Pai não está enraivado com você, o seu Pai não está indignado com você, pelo contrário, Deus está com o coração aberto e cheio de amor para liberar sobre a sua vida. O amor dele é a única coisa que pode curar e restaurar você de todas as mazelas, de toda a orfandade, de toda a rejeição. Nós temos pessoas que vivem hoje se sentindo tão afastadas de Deus, porque a única ideia que elas têm é de um Deus distante. E eu quero declarar, quando Ele fala que Ele é Pai, Ele está dizendo: eu sou Pai porque eu estou próximo, eu gerei você. Que nessa noite a nossa mente consiga absorver essa ideia, que você foi emprestado ao seu pai e à sua mãe biológica, mas na verdade você pertence ao seu Pai celeste, você é dele. Ele olha para você e ele diz: você veio de mim, foi eu que sonhei com você, foi eu que projetei você, foi eu que tive a ideia de como você iria existir, foi eu que tive sonhos e projetos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, citei um pouco ontem. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa esperança, esse futuro, só pode vir através da presença do Pai. Então vamos começar a discorrer um pouco, e eu gostaria de citar, e eu vou fazer alguns paralelos junto com você, mas eu gostaria de citar a história de um homem que foi pai de 2 filhos, o que eu considero que os 2 eram pródigos. Um era pródigo porque saiu de casa e foi embora, e o outro era pródigo porque, embora estivesse ali, o seu coração não pertencia àquele lugar. E essa é a base da falta da paternidade. A falta da paternidade, ela gera inconsistência nas emoções. A falta da paternidade gera insegurança no indivíduo. O pai é aquele que vem e que afirma, o pai é aquele que levanta, o pai é aquele que projeta, o pai é aquele que dá uma palavra de direcionamento. O pai é a parte disciplinar do relacionamento entre pai e mãe. É o pai que faz o corte do cordão umbilical no sentido emocional do filho com a mãe, para que o filho seja projetado, para que o filho vá além. Mas nós vamos estudar um pouco sobre esse homem. Eu quero focar nos filhos, obviamente, porque a gente não tem como não focar, mas eu quero falar sobre o pai. E se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós não vamos ler tudo, mas todo esse contexto da história que estava se tratando aqui, que nós vemos, Jesus estava mencionando acerca do amor do Pai por indivíduos. Ele cita alguns momentos sobre a dracma perdida, da outra vez ele vai citar sobre a ovelha que saiu, então ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai à busca de uma apenas, e ele vai falando alguns exemplos, sobre como o amor do Pai é, e como ele se volta a indivíduos. Então, preste atenção para esse primeiro princípio, que a gente pode aprender nessa noite. Quando Deus olha para nós, Ele não enxerga um grupo, Ele enxerga indivíduos. Ele olha para você, Ele conhece a sua história, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe o que você está sentindo, e ainda que estejamos em grupos, e a emoção seja diferente, o contexto seja diferente, Deus consegue atender às suas necessidades de maneira específica, porque Ele morreu por indivíduos, não por grupos. Deus não lida conosco como por estatística, Ele conhece os detalhes da nossa vida. A Bíblia diz, e ela é tão clara, quando ela fala que Ele sabe até quantos cabelos existem em nossas cabeças. Alguns é mais fácil para contar, mas outros é mais difícil.
Ele sabe quantas estrelas existem nos céus, e Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele colocou em você uma marca que é única. Essa marca o homem ou a ciência traduziu como DNA, que é exatamente a tua ficha, a tua história de vida, aquilo que você é, aquilo que você já recebeu, aquilo que um dia você vai passar para outros, aquilo que um dia você vai ser, fala da sua maneira de ser, do seu ser como um todo. Esse DNA Deus colocou em você para distinguir você dentre todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Interessante, a gente tem impressão digital. Ninguém tem uma impressão digital igual à sua. No meio de 7 bilhões de habitantes, Deus é Deus de indivíduos. Ele chama cada filho pelo nome. Ele conhece cada filho. E Ele fala Fran, Ele fala André. Ele não está chamando venham todos. Ele diz você, eu quero você. E Ele te deu uma marca. Essa marca, essa impressão digital, se tiver um banco de dados mundial, se você colocar ali, ninguém vai ter uma impressão digital igual à sua. Deus está dizendo, para mim você é único. O teu sangue possui uma identidade genética, que é aí onde o DNA, essa leitura, ela floresce. Mas essa identidade do teu sangue, ninguém tem um sangue exatamente como o seu sangue é único. E eu vi um estudo uma vez que eu fiquei abismado, só que eu perdi num dos computadores. Eu ouvi que o sangue canta, ele tem um som. A maneira que ele passa pelos vasos, ele ecoa um som. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas ali ecoa uma melodia. E que melodia é essa? E eu descobri que é uma melodia única, que nenhuma melodia se compara a outra, mas cada melodia se complementa, se completa com a outra. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu criei você como indivíduo, para que você viva no meio de muitos irmãos, para que você encontre o seu lugar, para que você encontre a sua família. Então Ele te deu, na identidade do teu sangue, mais uma peculiaridade, onde você se torna único. Não só isso, a palavra diz que Ele nos chama pelo nome. Ele escolheu você, Ele gerou você, mas Ele também te deu um nome específico. Tudo que eu estou te passando aqui é para que você saiba que você, para Deus, é muito importante, mas muito especial, e que Ele olha para você com muito cuidado. Então nós vamos estudar um pouquinho agora sobre a vida desse homem nos próximos minutos, e a gente vai tentar compreender um pouco o que estava acontecendo ali. Então quando ele começa falando nos primeiros versículos até o 10, sobre alguns fatos, alguns relatos, de como Deus se importa com indivíduos. Então finalmente ele cai no versículo 11, e ele começa a falar sobre o filho pródigo. Mas eu gostaria de dizer que essa mensagem, na verdade, não tem a ver com o filho, nem o pródigo que foi, nem o pródigo que ficou, tem a ver com o pai, que sempre esteve presente, para ensinar e para amar, não importa o que aconteça. Vamos ler, a partir do 11, eu vou ler alguns. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de quê? De porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, olha misericórdia, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos ficar por aqui. Nós estamos falando de um pai que tinha bens, um pai que tinha propriedades, um pai que dava uma boa vida para os seus filhos.
Ele tinha criado os 2 filhos no mesmo ambiente. Obviamente, a gente sempre vai ouvir que a gente não tem como criar os 2 filhos, se você tem 2, da mesma maneira, porque filhos são diferentes e precisam de atenções diferentes. Mas esse homem aparenta ser um bom homem, e ele estava pronto para ajudar os seus filhos. Inclusive, quando Jesus começa a falar sobre essa parábola, ele cita esse homem como um pai presente, um pai que estava com os filhos, e um pai que tinha os filhos com ele, ajudando a construir o seu patrimônio. Preste atenção, quando nós somos de Deus e entendemos que somos filhos de Deus, nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. A mentalidade de servo, a mentalidade de escravo, faz com que a gente tenha aquela ideia de estar fazendo um favor para Deus, e por isso que Ele tem que pagar algo para nós, por isso que Ele tem que retribuir. Às vezes eu até me preocupo quando alguém fala para mim assim: fica tranquilo, porque Deus vai te honrar, você vai ser muito abençoado. Na minha cabeça eu não tenho pretensão de que bênçãos venham ser coisas, que bênção venham ser bens, venham ser objetos materiais. Carro se acaba, casa se acaba, dinheiro se acaba. Qual é o maior bem que nós temos? A presença, o amor do nosso Pai, a apreciação dEle por nossas vidas. Então, quando nós vivemos como filhos de Deus, nós não estamos trabalhando para Ele, nós estamos trabalhando com Ele. Esse é o grande convite de Deus para nós. Trabalhar com Ele significa que o que é dele é seu, e o que é seu é dele. Que Ele não tem que te pagar absolutamente nada, porque você não é um servo, você não é um escravo. E é essa ideia que o Pai deseja nos passar já no início. Ele está dizendo: o Pai deseja edificar o patrimônio do reino de Deus, e Ele está dizendo: eu estou confiando, Rafa, que você vai fazer isso comigo. Eu estou confiando, Kate, que você vai segurar isso, e nós vamos construir isso juntos. Toda a ideia do reino de Deus é: o meu reino não é meu, o meu reino é seu. É por isso que Jesus, quando ensinou a sua oração sacerdotal, Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o teu reino. Não tem a ver só com uma ideia mirabolante de um Deus que está querendo que a gente seja escravo dele. Deus não quer você como escravo, Ele quer que você seja livre. Ele quer que você sinta prazer em estar com Ele. Ele quer que você se sinta feliz em chegar na presença dEle e poder fazer algo para Ele. Espera aí, Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai não se cansa de trabalhar. Trabalho é dignidade. Trabalho é dignidade. Deus Pai nos ensina como filhos que o caminho inicial tem a ver também com construir juntos, com edificar juntos, edificar o que é nosso. E essa base vai nos dar respaldo para entendermos o final dessa parábola. Então a gente vê esse pai que tinha os filhos juntos. Tem alguns contextos históricos quando a gente vai estudar sobre o judeu. E o judeu, ele é muito responsável com o que ele faz. E quando ele coloca um filho no mundo, ele não coloca um filho irresponsavelmente. Ele coloca porque ele sabe que ele tem condições de cuidar. Ele sabe da responsabilidade que é acordar cedo, trabalhar, para dar um futuro, para colocar na escola, para fazer alguma coisa por esse filho. Então, dentro desse contexto, esse pai era sim um bom pai. Só que nem todos nós tivemos um bom pai. Nem todos nós tivemos um pai que trabalha, que trabalhou muito, e que ralou na vida e que nos ensinou a trabalhar. Eu lembro de um menino, eu fui numa espécie de penitenciária, e eu entrei ali, e eu sento na frente desse garoto. Eu trabalhei a manhã inteira ajudando eles na lavoura, e eu chego aqui perto, acho que foi em Rolândia, e eu chego à tarde, e eu olho para ele: senta aqui, cara, quem é você, como é o seu nome? Ele falou: meu nome é Paulo. Eu falei: poxa, cara, meu nome é Paulo também. Ele falou: qual é o teu sobrenome? Eu falei: meu sobrenome é Silva. Ele falou: mas meu sobrenome é Silva. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, meu irmão, não é possível, cara, agora estou descobrindo minha família. E ele falou assim: cara, meu nome é Paulo Silva, mas ele falou assim: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou assim: mas aí a nossa vida difere. Eu falei: por quê? Ele falou: pelo que eu estou te ouvindo,
nós temos a mesma história. Você não conhece o seu pai, porque teu pai abandonou você, abandonou a sua mãe quando você estava no ventre. Eu não conheço porque meu pai fez a mesma coisa comigo. E nesse período, eu cresci, eu tive ódio, porque o meu pai não estava presente. Eu olhava para ele e dizia assim: esse irresponsável me deixou dívida, esse irresponsável só me deixou conta, não me deixou nada de herança. O pai não ensinou ele a trabalhar, o pai não gerou uma herança para ele. Fatalmente ele tinha ali um sentimento de orfandade muito grande. Pequeno, ele já precisava trabalhar, ele precisava fazer alguma coisa para sustentar a família. Onde que ele se encontrou? Ele se encontrou no mundo da criminalidade, porque os bandidos falaram assim para ele: cara, faz o seguinte, se tu vender droga, é bem mais fácil, porque se você vende droga, as pessoas vão te dar maior retorno, e outra coisa, tu não deve nada para ninguém, tu não tem que pagar imposto. Ele gostou dessa vida. Era a segunda vez que ele estava preso, tinha sido solto, voltou para a prisão. E eu sentado, olhei para a cara daquele menino e falei: Deus do céu, poderia ser eu no lugar dele hoje, se o meu coração tivesse se enchido de revolta, no momento em que meu pai me abandonou, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Preste atenção, porque esse processo de encontrar o pai, de enxergar o pai, e de ser resolvido internamente, vai fazer com que você dê passos seguros, e passos que possam te levar a um lugar de vida e não um lugar de escravidão. Meus filhos, um dia desse, algum tempo atrás, estavam perguntando para mim: pai, por que teu pai te abandonou? É uma pergunta que ninguém sabe. Por que alguém abandona a outra pessoa? Porque ela era insegura? Porque ela tinha medo? Porque ela não sabia o que fazer, ela se desesperou? No meu caso, porque ele tinha uma outra família. Além dessa família, ele já tinha 4 filhos, se eu não me engano, descobri recentemente algumas coisas. Ele já tinha 4 filhos, e ele estava vivendo num relacionamento extraconjugal, e por isso ele teve que escolher entre um filho, que no caso era eu, um filho bastardo, e os filhos legítimos. E é muito melhor ficar com os filhos legítimos, que já foi planejado e sonhado. O ponto é que não importa se eu fui abandonado, não importa se eu fui rejeitado, eu tenho a minha filiação segura no meu Deus Pai Celestial. Foi Ele que sonhou comigo. No Evangelho de João capítulo 1 diz que ninguém nasceu da vontade da carne, ninguém nasceu porque quis nascer. Você não é um acidente do acaso, você existe porque Deus sonhou com você. A tua vida não é perda de tempo, a tua vida não é por acaso, sem razão, sem motivo. Você vive com um propósito. Outro dia, meu filho, o Daniel, começou a sentar do meu lado, começou a chorar e falou: pai, então, seu pai nunca abraçou você como você abraça a gente? Eu falei: nunca recebi esse abraço, filho. Pai, aí o Davi falou assim: então, você nunca teve ninguém que cuidasse de você? Não, minha mãe me cuidava. Não, mas um homem? Não, nunca tive um homem que cuidasse de mim. Mas pai, por que ele fez isso? Eles começaram a chorar do meu lado. Aí eu comecei a contar um pouco da minha história para eles, e preste atenção, Deus nos dá a oportunidade de sermos curados, através de outras pessoas, que Ele levanta na nossa vida como referencial. Às vezes você não tem um pai, às vezes você não tem essa figura, Deus levanta uma outra figura, que vai restaurar em você, aquilo que o diabo veio como um decreto para destruir na sua vida. E o que Deus usou na minha vida? Eu vivi só com a minha mãe sempre, mas aos 14 anos de idade, ela resolveu me levar para missões. Ela me tirou de Maceió e me levou para o Amazonas. E eu lembro que eu cheguei no Amazonas, olhei aquela imensidão de verde e falei: meu Deus, minha mãe é louca, por que a gente veio para cá? E ela só falou assim: filho, nós estamos aqui pela vontade do seu pai. E eu falei: se é a vontade do meu pai, glória a Deus. Na primeira semana que eu cheguei no Amazonas, a liderança daquele lugar era uma mulher, na verdade. Deus usou uma mulher para fazer o papel paterno. Eu não sei se os homens não estavam muito aptos, mas usou uma mulher. E ela veio e ela falou assim: menino, toma aqui essa enxada. Eu peguei a enxada e falei: olha, eu não sei trabalhar direito com enxada. Ela falou: pois você veio para o lugar certo. Parecia o exército. Pois você veio para o lugar certo. E eu comecei a trabalhar com enxada. Ela viu que eu me dei bem na enxada. Ela falou: agora você vai aprender a trabalhar com facão. Lá chama-se teçado.
Eu falei, mas isso aí eu vou cortar a minha perna. Já imaginou se eu erro, esse negócio vem, eu arranco a perna? Ela falou assim, deixe de ser mimado, menino malcriado. Assim, ó. Eu falei, calma, pensei que eu tinha vindo para missões, eu fui para o Alcatraz, sei lá para onde é que eu estava. E ela falou assim, toma esse facão. Aí eu comecei, e ali tinha muita formiga de fogo, muita formiga de fogo. Você fazia uma teçadada, né, como a gente falava lá, e saía as formigas, e aquela formiga incha, tua mão queima, mas o ponto não é esse, o ponto é que minha mão começou a sair sangue, 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 e eu falei assim, dá uma olhada como está, imagina o nível de rejeição, né, da fraqueza emocional, dá uma olhada na minha mão, esse facão fez calo, eu não aguento mais. Ela falou, vem cá. Eu fui lá, ela pegou um pano, amarrou na minha mão, ela falou, está pronto para outra. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não tenho condições, eu não nasci para isso. Ela falou, você nasceu para isso, e você vai virar homem aqui. Eu vou te falar, cara, você pode me dar qualquer tipo de trabalho hoje, qualquer tipo de trabalho, se eu não souber, eu aprendo, dos mais pesados aos mais leves. Eu sei fazer de tudo no sentido de esforço, eu vou me esforçar para tudo. Você não imagina quantos buracos esse pessoal me fez cavar. Eu cavava 3 metros de largura e 2 metros de profundidade. Essas eram as minhas férias. O meu mês de férias de aula, ele dizia, você vai doar para o Senhor. Eu vou doar para o Senhor. E eu doava. Eu poderia ter uma reação diferente, de dizer assim, Satanás entrou no coro daquela mulher, e ela tentou me humilhar, aquela desgraçada. Eu poderia falar tudo isso, eu poderia dizer, aquela Jezabel assumiu o lugar de homem, quem ela pensa que é. Eu poderia ficar revoltado, indignado, mas eu te digo uma coisa, tudo que Deus nos permite passar, ainda que na mão de pessoas que sejam tão duras, e que nos ensine de uma maneira que a gente não gostaria, é para nos ajudar a ser sarados e reconstruídos. Se eu não tivesse passado por aquele lugar, e sofrido como eu sofri, eu não sei se eu estaria aqui hoje, e eu não sei quem eu seria hoje, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Não reclame das coisas que te acontecem, não reclame das lições que Deus lhe permitiu viver, desfrute, aproveite e receba a cura, porque quando a cura vem, uma vez que você se abre para receber, você passa no teste e Deus te leva mais além, porque o objetivo de Deus é sempre levantar referenciais que vão nos ajudar a ser moldados. Quer saber de uma coisa? Tem um monte de crente sentado nas cadeiras da igreja que são um bando de folgados. Essa é a realidade, são mimados. Acorda meio-dia, ainda reclama com o pai, pai, que cortou a internet hoje, o que está acontecendo? Pô, o que é isso, cara? Pô, você não consegue viver sem internet? Não, sem comida eu até consigo, porque eu durmo bastante, mas sem internet não dá. Um bando de gente mimada. E no fim das contas, onde estão os pais? Porque eu estou olhando para um monte de pais aqui. Os teus filhos precisam da revelação pura de quem Deus é. E essa ideia de que o amor não gera um padrão de disciplina, também é uma ideia errada. O Pai vem justamente para alinhar as nossas vidas. Se nós não tivermos uma vida disciplinada, se nós não tivermos uma vida organizada, nós vamos ser pessoas perdidas. Sabe por quê? Que às vezes alguns pais são tão rígidos. Eu não estou falando que a rigidez é boa, mas eu estou falando que a disciplina, a presença forte e firme do pai é muito importante e necessária, porque alguns pais, quando se vão, os filhos ficam, eles perdem tudo que o pai construiu, eles arruinam toda a herança, e eles vivem uma vida de pobre, miserável na sarjeta. E às vezes a gente não entende que a presença firme, a palavra forte, também vem de Deus, para nos ensinar a administrar bem os nossos recursos. Obrigado, querido, deixa eu tomar um pouco dessa água. Administrar os nossos recursos e ser curado nas nossas almas. Então esse ponto eu quero que você compreenda uma coisa: Deus vai levantar pessoas que serão referenciais em sua vida, para ajudar a você a ser resolvido, a ser sarado, a ser reconstruído.
Pode ter certeza, se você abrir mão das pessoas que Deus está enviando para você, você está abrindo mão das bênçãos que pode estar vindo lá no futuro para a sua vida. Então nós vemos esse homem como um pai presente. E aí eu me olho, só para você entender, porque o meu sogro falou para mim: você nunca vai ser um bom pai. Sogro, no primeiro dia que eu fui noivar, o cara está falando de filhos. Espera aí, você não vai ser um bom pai porque você não tem pai. Espera aí, cara, cheguei um minuto que eu pensei assim: esse homem tem razão. Aí o meu filho nasceu, eu falei assim, quando a Anne ficou grávida, eu fiquei louco. Eu ia para a maternidade assim, ó, fiquei na porta, Deus do céu, esse menino vai nascer, mas eu não sei, será que eu vou amar ele direito? Porque eu não recebi um amor de um homem, de um pai me amando. Será que eu vou conseguir segurar ele direito? Será que eu vou saber cuidar dele? E uma coisa que eu ouvi Deus dizer foi: por que você está esquecendo que eu sou o seu pai? Então preste atenção, os nossos pais aqui, queridos, eles são simplesmente pessoas a quem Deus emprestou as nossas vidas para eles, mas o seu pai verdadeiro é o Pai Celeste. O seu pai aqui na terra é fraco, por mais que ele seja bom, uma hora ele vai fazer alguma coisa que vai decepcionar você, mas o seu Pai Celestial nunca te decepcionará, ele nunca falhará com você, porque ele é bom, ele é muito bom. É por isso que nós precisamos alinhar a nossa visão. Se você teve um problema sério com o seu pai terreno, você não pode transferir essa ideia de que Deus é assim, quando você ouve a palavra pai, porque Deus não é assim. Deus é bondoso, Ele conhece você e Ele ama você. Eu vou dizer para você, a maioria de nós não consegue receber amor. A maioria de nós não sabe receber amor. Nós precisamos trabalhar para nos sentir dignos. Isso é, eu tenho que fazer alguma coisa para que a pessoa goste de mim. Eu tenho que dar um chocolate para ela, eu tenho que dar uma ligação para ela, dizer, eu te amo muito, para receber eu te amo de volta. Com Deus não é assim. Com Deus você fala para Ele, pai eu te amo, Ele já falou para você 10 vezes antes, eu te amo, antes de você falar. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor é remédio às nossas almas. Esse amor é remédio às nossas almas. No início do ano eu lembro que eu falei que esse ano seria um ano da gente aprender sobre o amor de Deus Pai. E eu gostaria muito que as famílias nesse lugar, inclusive a minha, que a gente chegasse ao final do ano sendo saturado, encharcado desse amor do Pai, sabendo que nós somos importantes, não importa o que pensem de nós. Sabendo que Ele nos ama, não importa o que as pessoas digam a nosso respeito, sabendo que não importa o que aconteça lá na frente, Ele já sabe, Ele vai nos proteger. Mas vamos lá, esse homem ouve o seu filho, e o clamor desse primeiro pródigo foi: pai, divide a herança, eu quero a minha parte na herança. Preste atenção, porque a maioria de nós aqui hoje, já fez essa oração mimada: eu quero o meu direito, ó Deus, e bate no chão assim, né? Como se eu reivindico. Mas quem é você para reivindicar de Deus? Porque a sua palavra, né? Ainda usa o timbre de voz daqueles pastores, a tua palavra, Jeová, fala bem forte. Cara, a maneira que você fala não vai resolver, porque tem a ver com o que você está falando, com a intenção do teu coração. Deus é Pai, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ninguém reivindica nada dEle, ninguém manda em Deus, mas Ele deseja dar liberalmente, Ele deseja voluntariamente te entregar o melhor. Quando você ouve, quando você obedece, é muito melhor receber dEle. Então a maioria de nós às vezes chega diante do Senhor e começa a orar reivindicando coisas, e Ele está falando: o que você está reivindicando? Ninguém reivindica o que já é seu. Como é que é? Se o diabo roubou, então não era seu, porque o que é seu, o diabo não rouba. O que é seu, o diabo não rouba. Podia ver um amém agora de algumas irmãs, glória a Deus, Senhor. Alguns irmãos, aleluia. Preste atenção, diabo não rouba seu dinheiro, diabo não rouba seu esposo, diabo não rouba sua esposa, diabo não rouba sua família, diabo não rouba seu namorado, diabo não rouba nada. Ele só pode ter o que é seu quando você voluntariamente entrega a Ele. Por isso não existe respaldo bíblico para sermos reivindicadores do que é nosso, que está em Deus.
Ele está dizendo, não precisa reivindicar, use, desfrute. No livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, ele diz que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você não precisa ficar desesperado se não está na sua mão ainda, não é o tempo. Ou de repente você precisa orar um pouquinho mais e se preparar para receber. Mas esse filho falou e o pai prontamente ouviu. E aí é outro ponto que eu quero que você entenda, porque às vezes a gente pede, e não era a vontade soberana de Deus, e Ele libera só porque Ele nos ama e a gente pediu. Mas às vezes Ele está falando, filho, eu preferia não te dar isso, por favor, não, pai, eu quero, é meu por direito, então eu quero. Cuidado com o que você pede, porque é muito melhor desfrutar do que reter e gastar fora aquilo que o Senhor construiu para nós. Esse menino pede a herança dele, o pai distribui as fazendas entre os dois filhos. O primeiro filho, que é o órfão mesmo, o pródigo que pediu, ele pega a herança e pouco tempo depois, o que ele faz? Ele vai embora. Ele pega todo aquele dinheiro e ele fala assim, cara, agora eu sou o cara. Você conhece um homem quando você dá poder para ele. Você dá poder para o cara, subiu na cabeça, ele já fala, cara, eu sou maior do que todo mundo. Eu mando, é do meu jeito, porque Jeová fala comigo, eu ouço Deus. Cuidado, porque a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. E esse menino se ensoberbeceu diante do pai dele, e ele achou que ele era melhor e maior do que o pai. E esse menino sai e começa a gastar o dinheiro. Ele gastou dinheiro com prostitutas. Olha que o pai dele era judeu, o pai dele tinha princípios, mesmo dentro da parábola, a parábola era para judeus, tinha princípios. O menino gastou dinheiro com prostitutas, o menino estourou, queimou tudo. Em pouco tempo ele se deu conta de que já não tinha mais nada. E quando ele não tinha mais nada, ele começou a procurar comida, porque nem comida ele tinha mais. E o estômago dele, a Bíblia diz que começou a apertar de fome. Alguém já passou fome aqui? Ninguém nunca passou fome? Tá. Nunca ficou com fome mais de 3 dias? Não, jejuando, né? Já? Já também não? Cara, depois de 3 dias que você não tem o que comer, só quem está na pele sabe o que é você olhar nas vitrines, passando na rua. Não, o crime não justifica, tá? Mas muitos desses que roubam, desses pais de família que vai para a rua e faz loucura, é porque ele olha para o filho, meu Deus, eu estou sentindo isso, imagina meu filho, o cara vai lá e tenta fazer uma loucura, não consegue pedir ajuda, e às vezes pede e ninguém ajuda, enfim, esse não é o ponto da mensagem, mas o estômago do menino começou a grudar aqui na costela, nas costas, e ele começou a ficar desesperado. Aí ele procura um senhor, um empresário da época, e ele pede o cara uma ajuda, e o cara falou, tá, eu tenho um lugar para você, vai trabalhar com os porcos. Cara, porcos para judeus era a pior coisa que você poderia deixar eles perto, porque porcos para os judeus era sinal de imundície. Pensa uma coisa que não presta, chamasse alguém de porco, você estava dizendo, cara, você é pior do que lixo. E esse menino foi trabalhar com porco. Como era que os demônios saíam, em alguns momentos, quando Jesus ia expulsar? Nos porcos, na manada de porcos. Os porcos eram animais imundos, e aquilo significava, na verdade, imundícia, onde eles estavam indo. Pois bem, esse menino começa a trabalhar com os porcos, e ele começa a ficar desesperado, porque ele vê os porcos comendo lavagem. Sabe o que é lavagem, né? Todo o resto de comida que você come na sua casa, você não quer, sobra, fica naquele lixo, passa 2, 3 dias, quanto mais passar, mais o porco gosta. Aí joga assim num lugar, depois pega aquela bacia toda, com aquele negócio com mosca fedendo, e dá para o porco. Fica umas bolotas grandes assim, e o porco come que rincha, ronca, né? E aquele menino começou a olhar para aquilo ali por causa do tamanho da fome e dizer assim, cara, que isso deve estar com gosto de uma picanha que papai fazia lá em casa, quem dera me ter um pouco dessa comida de porco para eu comer agora. E ali foi onde ele caiu em si, ali foi onde ele despertou, porque depois ele parou e ele disse, espera aí, na casa do meu pai,
o servo que trabalhava para ele, os empregados, tinham mais comida do que eu tinha aqui como empregado. E eu estou aqui comendo comida de porco. Deixa eu fazer um parênteses para você e para mim hoje. Está longe da paternidade de Deus, está longe da paternidade de Deus. Significa estar desprovido da alimentação, do alimento que a gente precisa, seja para o corpo, para a alma e para o espírito. Está longe desse ambiente paterno, significa estar exposto à imundície. Quantos filhos não estão hoje jogados em algum âmbito de imundície? Você está até o pescoço preso, você está angustiado e você não sabe como sair desse lixo, porque o diabo te colocou aí, uma vez que você quis o teu direito legítimo de herança, e você gastou fora, você queimou, você torrou a tua herança. Mas eu quero me prender a esse pai, que ficava em casa todos os dias esperando. E por que eu digo que ele ficava todos os dias? Porque a palavra não fala quanto tempo o filho ficou fora, mas parece que foi de 6 meses a 1 ano. Quando esse menino resolve voltar para casa, ele falou assim: eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão ao meu pai, quem sabe ele me perdoe, eu vou pedir: pai, deixa eu ser um dos teus empregados, eu não quero nada, eu serei um empregado e me dá só o de comer e dormir. E ele voltou. Enquanto ele estava no meio do caminho, a Bíblia diz que o pai avista e o pai sai correndo ao encontro dele. Agora deixa eu te falar 2 coisas do contexto judeu, do contexto dos judeus. Primeiro, que eles usavam, era muito nobre as roupas serem compridas, vestidos compridos. Então esses homens não tinham facilidade para correr. Para correr eles precisariam levantar o vestido na altura da coxa aqui, para correr bem. Mas levantar era como se eles ficassem desnudados, como se eles estivessem dizendo: cara, meu corpo está sendo visto, e todos se cobrindo, só porque levantou até aqui. Mas a palavra fala que quando o filho vinha, o pai estava lá no campo, no monte, olhando, e ele avistou. Aí eu fico pensando, o filho saiu e não pensou no pai. O filho saiu, gastou a herança e não pensou no pai. O único momento que ele pensou no pai foi quando ele não tinha mais nada, que ele fez uma comparação. Lá eu era amado e aqui eu estou sendo tratado como porco. E aí ele resolve voltar. Só que para o pai estar esperando o filho, que não sabia quando o filho ia voltar, significa que provavelmente todos os dias o pai estava assim, no campo. Será que ele vai vir hoje? Será que ele já dormiu? Será que ele está coberto? Eu não sei se aquele menino vai conseguir viver. Será que ele está vindo hoje? Todos os dias o coração do pai não só orava, mas buscava. A Bíblia diz que o pai estava buscando o filho, e quando o filho vem, o pai levanta a roupa e sai correndo ao encontro do filho. Uma outra quebra de protocolo é esse contato extremamente íntimo, de pular no pescoço do pai do jeito que ele pulou. Mais uma quebra de protocolo, mas ali ele estava dizendo: eu não consigo viver longe do teu amor. E o pai recebe o filho, o pai pega o filho, aperta o filho, beija o filho e fala: filho, bem-vindo. Só que o filho começa a pedir perdão do pai. Ele começa a dizer: pai, eu te peço perdão porque eu estraguei a tua herança, eu envergonhei o teu nome, eu te peço perdão, eu me arrependo. Arrependimento é a base para a restauração. Arrependimento é a base para a restauração. Filhos, todos nós somos filhos, mas você que tem seu pai, presta atenção. Existem situações que você está vivendo e que você pode viver lá na frente, que não pode ser fácil para você, pelo simples fato de você se rebelar contra os seus pais. Pedir perdão, reconhecer o seu erro, se arrepender, é essencial para a sua cura e para o seu sucesso na vida. Não espere chegar a comer comida de porco, porque o pai te ama o tempo todo, ele está com você o tempo todo. O arrependimento e o pedido de perdão quebra toda maldição. O arrependimento e o pedido de perdão quebra toda maldição que possa ter sobre a sua vida. Isso não apenas sobre pais biológicos, pais espirituais. Os pastores podem ser colocados como pais espirituais na sua vida, aqueles que ganharam você,
pessoas que têm uma influência na sua vida, que um dia, através da mensagem do Evangelho, salvou a sua vida. Essas pessoas, presta atenção, é importante que você saiba reconhecer e receber. Atitude de rebeldia gera danos profundos na nossa alma e no nosso trajeto de vida. Então o pai recebe o filho, ele abraça o filho. O que é que ele faz com esse filho? A Bíblia diz que ele deu uma túnica nova, uma roupa nova. Sabe o que isso significa? Tirou a veste suja. Ele estava dizendo: você não é filho de qualquer pessoa, de um gentio. Você não é empregado para viver com um porco. Você é meu filho. Trocar a roupa também significa trocar a identidade, dar um novo futuro, dar um novo rumo. Ele deu uma roupa nova para o filho. O que mais que ele deu? Sandálias. Ele estava dizendo: filho, a partir de hoje você está voltando para casa. Eu estou dando a você a oportunidade de andar novamente num solo que eu estou abençoando. A pior coisa é quando um filho caminha por um ambiente onde ele caminha de maldição, debaixo de maldição. Ele vai para, cara, nada prospera, ele bate a cabeça, ele volta, as portas se fecham. Mas quando você calça os calçados do teu pai, já ouviram, quantos aqui que são filhos que já pegaram o sapato do pai e colocaram o pé dentro e saiu assim, com aquele sapato grande, andando? Quantos já fizeram isso? Tem um monte de criança normal aqui, glória a Deus por isso, hein? Cara do céu, isso nada mais é do que a representação dessa palavra. Quando você deseja herdar a identidade do seu pai, a unção do seu pai, quando você deseja ser como ele, aí você coloca os pés e calça os pés com aquele calçado e sai andando. Você sai andando como se fosse o seu pai. O pai estava dizendo para ele: você saiu do seu calçado e você começou a viver a vida independente. Hoje eu estou te devolvendo a tua identidade de filho, para que você ande debaixo da minha unção. Você não tem como andar debaixo da unção de um pai, seja ele biológico, seja ele espiritual, se você não calçar as sandálias dele, se você não calçar os calçados, os sapatos dele. E calçar os sapatos significa se submeter a esse ambiente de cuidado, se submeter a essa unção, se submeter à admoestação, porque isso também é paternidade. E o pai dá esse calçado, mas o pai dá uma outra coisa. O pai dá um anel. Você sabe o que significa o anel? Direito legítimo de governo. Quando você recebe um anel, aquele anel é um selo. O anel identifica a sua linhagem, mas o anel também te dá direito de governo. Quando as pessoas olham na sua mão, quando você é graduado, você não recebe o anel? Você é graduado em medicina, em direito, as pessoas olham: uau, você é em direito, você é em medicina, você é em teologia. Você começa a receber honra por aquilo que você é, baseado no selo legítimo de governo que você carrega com você. Então aquele menino recebeu de volta do pai um selo legítimo para reinar. Antes ele estava governando junto com os porcos, só que agora o pai está dizendo: você vai voltar para o lugar que você tinha. Agora eu quero quebrar um paradigma enorme aqui. Pastor, eu errei, eu pequei, e eu acho que Deus está tão indignado comigo que eu não consigo mais voltar ao que eu era antes. Mentira do diabo. Porque quando o nosso Deus restaura, o nosso Deus restaura. Se houve arrependimento genuíno, se houve restauração genuína, a unção se restaura, a legitimidade do reinado e do governo também se restaura. Ah, mas ele pecou, ele caiu em adultério, e ele era casado, ele era um pastor. Se houver um arrependimento genuíno, se for conduzido e tratado, não tem por que não voltar a exercer o lugar que Deus um dia tinha para ele. A marca sempre vai haver, porque a marca das cicatrizes tem a ver com as nossas escolhas e tem a ver com as consequências que nos acontecem. Mas a unção do Senhor, ela é restaurada onde existe um coração quebrantado e um coração contrito. Amém? Então deixa eu te explicar de novo. Se você está na caminhada com Deus e por algum motivo você fracassou e caiu, e aí você resolveu levantar e viu a turma andando lá na frente, e você falou assim:
caramba, quanta coisa eu perdi, eu não posso mais fazer isso. Se você se arrepender, o teu pai já está olhando lá atrás, ele vai vir correndo, vai abraçar você, e ele vai quebrar todos os protocolos, ele vai te dar uma túnica nova, ele vai te dar um calçado novo, e ele vai te dar um anel de selar, um anel legítimo para que você governe com ele, e ele vai dizer: entre e volte a ser filho. Na casa não existe, se você é filho, não existe escalas. Por exemplo, filho, você nasceu primeiro, então você tem direito à geladeira e o freezer. Você nasceu depois, no máximo o armário, e não pode pegar tudo. Não existe isso. Se você é filho, você tem liberdade dentro de casa. Se você é filho, você pode entrar, você pode fazer tudo em qualquer cômodo. Uma vez que você é filho, você é filho. Isso é, uma vez que Deus restaurou você, a filiação em Cristo Jesus, você tem direito legítimo no reino de Deus, em todos os aspectos. Cuidado apenas com o seu coração. Se o arrependimento for genuíno, a unção será restaurada. Se o arrependimento for sincero, a unção será restaurada. E você não ficará para trás, mas você vai acompanhar a equipe, você vai acompanhar os teus irmãos, a família. Aí é onde acontece o problema. Porque aqueles que vivem para trabalhar e para ganhar através do que faz, vai estar lá na frente dizendo: está vendo aí, ó, não deveria, mas errou. Agora tu vai ter que ralar de novo, vai voltar lá atrás, passinho a passinho. Aí de repente Deus pega a criatura e traz aqui do lado. Mas como ousa? Quem te colocou aqui? Quem foi o pastor que te colocou aqui? Como que você está nesse lugar? Aí começa o problema do pródigo de dentro de casa. Pai, mas espera aí, eu estou o tempo todo com você aqui, você nunca fez um churrasco para mim, você nunca me deu uma túnica dessa, você nunca me deu uma sandália dessa, você nunca me deu um anel desse. Aí o pai olha para o filho e fala: filho, você sempre esteve comigo porque você é filho, você não precisa que eu te dê nada. Isso aqui é um ato de restauração, porque ele não era, ele estava morto e hoje reviveu, ele estava abandonado e hoje ele foi aceito. Fica tranquilo, porque você não perdeu o seu lugar. Você continua sendo filho, você continua sendo amparado, você continua sendo abençoado. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus está dizendo, não importa onde você esteja, o amor dele é suficiente para restaurar a sua vida por completo, amém? E o amor do Pai, ele vai quebrar protocolos para ir até onde você está, e ele vai trazer você de volta para o coração dele. E quando ele trouxer você de volta, ele vai apagar o que você era, e ele vai escrever uma história sobre quem você será nele, e o seu passado não vai poder interferir no seu futuro, porque ele é aquele que tem poder de escrever uma nova história na sua vida.